Abra sua Bíblia no Salmo de número 6. Salmo de número 6. Chamo sua atenção para nós estudarmos o tema oração de cura. Salmo de número 6. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas em oitava, salmo davídico. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encho o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça entender as lições que o Senhor tem para nós neste salmo. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações e nos aplique a tua palavra. Aqueles que me ouvem podem estar precisando de cura. E que o Senhor traga restauração e cura e transformação pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O brasileiro não gosta de ficar doente, né? Quem gosta, aliás? A Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias, FEBRAFAR, tem sede na cidade de São Paulo e há pouco tempo ela revelou alguns dados interessantes sobre os brasileiros. O Brasil, ela diz, a FEBRAFAR, o Brasil é o quarto mercado de consumo de medicamentos no cenário mundial. Quarto lugar. No Brasil, há mais de 65 mil farmácias e drogarias. Nós somos o país com o maior número de farmácias no mundo. A Organização Mundial de Saúde, para vocês terem uma ideia, recomenda uma farmácia para cada grupo de 10 mil habitantes. Uma para cada 10 mil. No Brasil, a proporção é de 3,34 farmácias para cada 10 mil habitantes. Ou seja, 3 vezes mais do que o recomendado. Um jornal de Londrina, no Paraná, chamado Gazeta do Povo, trouxe uns dados interessantes. Disse assim: o varejo farmacêutico cresce em ritmo chinês no Brasil. Embalado pelo aumento do consumo, a forte concorrência, a abertura de novas lojas, o setor vem aumentando suas receitas a taxas de 15% ao ano. E não deve parar por aí. A projeção, irmãos, é que as vendas dobrem em 5 anos, atingindo a casa dos 100 bilhões de reais. É por causa disso que 2 das maiores redes de farmácias americanas, a CVS e a Walgreens, estão fincando bandeiras aqui no Brasil, abrindo farmácias. A farmácia hoje é um negócio lucrativo. A pergunta é: por que o mercado brasileiro está tão fértil para farmácias? Será que é porque o brasileiro é hipocondríaco? É o envelhecimento da população? A facilidade que nós temos de automedicação? Será por conta de perfumaria, cosméticos, picolés, isotônicos, água de coco que as farmácias vendem? Seja qual for a razão, uma coisa é certa: o brasileiro não gosta de ficar doente, mas afinal de contas, ninguém gosta. O
Salmo de número 6 é um salmo de Davi. E ao que tudo indica, ele foi escrito quando Davi estava passando por alguma enfermidade. A gente percebe que esse salmo deve ter sido escrito entre o período em que ele fugiu do filho dele, Absalão. Quando ele foge de Jerusalém, ele deixa a cidade real fugindo, porque o filho queria matá-lo. Então, entre esse período e o momento em que ele confessa o pecado dele contra Betseba e contra o marido dela, Urias, entre a fuga dele de Jerusalém e a confissão do pecado dele no Salmo 32 e no Salmo 51, em algum momento nesse intervalo, Davi escreveu o Salmo 6. O Salmo 6 é o primeiro dos 7 salmos de penitências. Os salmos de penitência são o Salmo 6, o 32, o 38, o 51, 102, 130 e o 143. Pelo menos 3 problemas principais Davi parecia estar enfrentando. Primeiro, alguma enfermidade física. Porque ele diz no verso 2, cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Talvez uma febre crônica, não sei, algo que afetava os ossos dele. Outra coisa, algum transtorno emocional decorrente do sofrimento. Você lê isso no verso 3, quando ele diz assim, até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer. E aí ele complementa, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Seria o choro de Davi causado por dores crônicas no corpo? Somente? Parece que não. Parece que alguma coisa na alma dele fazia-o chorar incessantemente. Então Davi, ele estava enfrentando alguma enfermidade física, algum transtorno emocional, talvez em decorrência desse sofrimento. E em terceiro lugar, verso 7 nos fala que ele enfrentava alguns ataques inimigos. O verso 7 diz, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Então Davi tinha todos os motivos do mundo para chorar. Dores no corpo e na alma, inimigos, doía até os ossos. Agora, o estado deplorável de Davi, ele reconhece de onde vinha. Ele diz no versículo 1, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Bom, quem clama por misericórdia, clama por misericórdia por causa dos pecados dele. Outra coisa, Davi parece que reconhece algum tipo de castigo ou de disciplina de Deus sobre ele. Parece que Davi está dizendo que Deus o estava castigando e disciplinando a ponto dele desfalecer por causa de um pecado. A cultura hebraica, irmãos, sempre enxergou o ser humano de forma holística, integral. Ou seja, para o judeu, aquilo que afetava a alma também afetava o corpo, e o que afetava o corpo afetava também a alma. O judeu sempre viu isso de forma conecta, coração e corpo, alma e físico, um afeta o outro. Por exemplo, o Provérbios 17, verso 22 diz assim: o coração bem disposto
é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Veja que o judeu sempre viu um coração disposto como cura para o corpo, e um espírito oprimido ou deprimido como que causador de doença no corpo. O judeu sabia que o coração não tratado diante de Deus adoece o corpo. Lembra que eu disse que Davi provavelmente estivesse lidando com o fruto do pecado na vida dele? Tanto que ele diz: Senhor, não me castigue, Senhor, não me discipline no teu furor, o Senhor está com raiva de mim, Senhor, misericórdia. E de alguma forma Davi tinha algo nele que o estava fazendo sofrer no corpo. Agora, veja o que diz Provérbios 14, verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que é a inveja senão um pecado? O que é a inveja senão um descontentamento com aquilo que você tem ou não tem, ou o desejo de ter algo que você não tem? E mais do que isso, a inveja não é só um descontentamento, a inveja é um sentimento de raiva porque o outro tem e você não tem. Então esse coração invejoso, pecaminoso, ele não é um coração em paz. E não sendo um coração em paz, ele mata o corpo, ele apodrece os ossos. Alguma coisa em Davi estava causando nele dores no corpo. Essa crença de que o corpo afeta o coração, a alma, e a alma afeta o corpo, era tão forte que muitas vezes os judeus não conseguiam desassociar doença física de consequência do pecado, por exemplo. Eles generalizavam tudo. Olha o que diz João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Veja que eles sempre de alguma forma conectaram doença no corpo com pecado. Nem toda doença, irmãos, é consequência de pecado. Isso precisa ser dito. Ou de pecado declarado, digamos. É óbvio que toda criação geme e que toda doença nos sobreveio em consequência do pecado. Não é o que diz Deus? Deus diz: no dia em que vocês pecarem, vocês morrerão. E a gente vem morrendo às prestações, a gente já nasce morrendo, é ou não é? O que é a saúde, senão a luta do corpo contra a morte que tenta tomar conta da gente? Essa é a saúde. Então nem toda doença é consequência de um pecado de inveja, por exemplo. Mas algumas doenças, como por exemplo a doença do cego de nascença, é para a glória de Deus. O próprio Jesus, em João 9, versículo 3, diz: nem esse moço pecou, nem os pais dele pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deus decretou que esse homem nascesse daquele jeito, para que ele pudesse agora ser curado por Jesus, e a glória de Deus pudesse ser manifesta através dele. Ou talvez, se nunca tivesse sido curado, permanecido fiel ao Senhor Jesus Cristo, mesmo sem a cura, para a glória de Deus. Agora, algumas doenças parecem ser fruto de pecados. O Salmo 32 nos conta isso, o Salmo 51, o Salmo 6. Também algumas doenças são fruto de ataques demoníacos na vida de alguém. Jó capítulo 2, versículo 7 nos diz claramente que o diabo colocou tumores no corpo de Jó. Claro que colocou tais tumores
sob a direção de Deus, sob a soberania de Deus, pela permissão de Deus. Eu costumo dizer que ali, na verdade, não foi o diabo que provocou Deus, foi Deus que provocou o diabo. Eu não sei se você já notou isso no livro de Jó. Jó chega diante do trono de Deus, Jó não, o diabo, caladinho. Ele não pede a palavra pela ordem, ele não tem essa autoridade. Deus é quem o vê ali e diz: escuta, de onde você veio? Como se não soubesse. Ele diz: eu vim de rodear a terra. E cala. E aí Deus pergunta: escuta, você viu Jó? É Deus que cutuca o diabo, não é o diabo que cutuca Deus. A gente tem essa obsessão de achar que é só o diabo que fica cutucando Deus e a gente. Não, é Deus que vira e fala assim: escuta, diabo, você viu Jó, como ele é fiel? Aí o diabo se irrita e diz: é claro, o Senhor dá tudo para ele. Tira para ver se ele não vai blasfemar até a morte. E aí Deus permite que o diabo toque na vida dele, nas coisas de Jó, mas que não tire a vida dele. Então a gente descobre em Jó 2, verso 7, a gente descobre em Lucas 11, 14, a gente descobre em Lucas 13, 11. E olha que Lucas era médico quando narra alguns fatos em que demônios impediam pessoas de falar. Parece que existe algum tipo de doença causada por demônios. Nesses casos, a cura passa principalmente pela restauração espiritual, irmãos. Ou seja, inicia-se no processo de salvação, a pessoa é salva em Cristo Jesus, e aí ela começa um processo de santificação progressiva, onde quanto mais a palavra e o Espírito vão tendo domínio sobre a vida da pessoa, menos exposta a essas questões. Agora a gente tem que ter muito cuidado. Em primeiro lugar, para não sair dizendo que toda doença é pecado, que toda doença é demônio, mas também a gente não pode ser rápido em não achar que determinadas doenças sejam fruto de pecados coagulados na alma da gente. Quando a obra de Cristo é recebida pela fé na vida de alguém, ela parece colocar fim nos casos de enfermidade física que são causados por pecados ou por demônios. É como eu entendo, por exemplo, Mateus 8, quando Jesus diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. De alguma forma, o crente em Jesus Cristo começa a receber a libertação plena dos pecados e dos demônios ao longo de sua caminhada cristã, até definitivamente no céu não ser mais alvo de ataques do pecado, dos demônios e da carne da gente. Eu sei que esse assunto é muito complexo, a gente teria que falar muito mais sobre isso, mas a gente não pode cair nem num extremo, nem no outro. A cura final para as nossas doenças, ela ocorre quando em glória a gente for receber os nossos corpos glorificados. Até lá, nós vamos sofrer de alguma enfermidade que possa ser fruto de pecados específicos ou demoníacos. Mas lembre-se, nem toda doença é por causa de pecados ou do diabo. Nem toda doença será curada. Eu gosto de Timóteo, 2 Timóteo 4:20, quando Paulo diz: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Ou seja, Paulo deve ter orado por Trófimo, e Paulo não teve a alegria de deixar Trófimo curado da doença dele. Se ele se curou dessa doença, nós não sabemos. Pelo menos, depois de ter orado, Paulo não viu. Paulo viajou e foi embora e deixou o amigo doente. Então lembre-se, a gente tem que ser muito cauteloso com relação a isso. Agora, voltando para o Salmo 6. A doença de Davi parecia ser consequência dos pecados não confessados dele.
Tudo indica que era uma somatização de culpa latente na alma. Culpa não confessada a Deus. E isso era tão forte que ele começou a sofrer algum tipo de enfermidade no corpo. Talvez uma fibromialgia, não sei. Mas ele diz no verso 2: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Verso 5: estou exausto de tanto gemer. Agora, compare isso com o que Davi disse no Salmo 32:3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele falou de gemido no Salmo 6, verso 5. E no 32, verso 3, ele está dizendo que no momento em que ele confessou os pecados, ele parou de gemer. Salmo 51:8, ele diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. De alguma forma, irmãos, o pecado e a culpa de Davi estavam destruindo Davi de dentro para fora. Ele estava doente na alma, ele estava doente no corpo. E essa oração de cura de Davi nos ensina coisas tremendas sobre esse nosso estado deplorável de angústia, de dor. Davi, ele resolve num determinado ponto da vida dele que ele não poderia prosseguir guardando na alma o pecado. Agora, quais pecados? Irmãos, quais pecados a gente guarda na alma e isso nos faz adoecer? A gente geralmente, quando pensa em pecado, só pensa em adultério, a gente só pensa em pecados sexuais, a gente só pensa em roubos, a gente só pensa em embriaguez, em drogas, etc. Mas, por exemplo, nós já vimos lá em Provérbios, nós lemos em Provérbios, Provérbios capítulo 14, versículo 30, a gente viu que a inveja adoece o coração. A pessoa invejosa, descontente, nunca satisfeita com o que tem, com o que consegue, nunca se alegra com quem tem e já conseguiu ter o que ela ainda não tem e nunca consegue ter. Isso adoece a pessoa. Inveja, ira, o sentimento de querer fazer a coisa ser resolvida a ferro e fogo, ressentimento, cobiça. O ressentimento adoece a gente fica remoendo aquilo. Você conversa com a pessoa e diz: poxa, mas você está chateado. Não, chateado não, eu estou triste. Isso vai adoecendo, vai encaramujando a alma. A cobiça adoece. A cobiça adoece em todos os sentidos: financeiros, físicos, emocionais. A cobiça causa estragos na vida de uma pessoa. A lascívia, a vaidade. Gente, o que a vaidade não é capaz de fazer na vida de uma jovem, por exemplo, que morre seca de anorexia, por exemplo. Morre seca. A bulimia, o que a bulimia não faz na vida de pessoas que não conseguem lidar com a sua imagem. Pecados no coração. Pessoas dominadoras, pessoas que se veem soberanas, como essas pessoas sofrem. Desenvolvem transtornos obsessivos, compulsivos. O orgulho, irmãos, como o orgulho adoece. E a gente poderia ficar aqui pensando em diversos pecados na alma da gente, que de alguma forma vai crescendo tanto, que adoece os ossos. A pessoa desenvolve um refluxo, uma hérnia,
A pessoa desenvolve um câncer por causa de pecados não confessados. Eu, como os irmãos sabem, e eu vou encerrar com essa história, infelizmente eu não vou conseguir terminar o Salmo 6 hoje, a gente termina semana que vem, não tem problema, mas eu estava lendo sobre a vida de Henry Ford, o pai dos carros Ford, nos Estados Unidos. Ele tinha um filho, em quem ele depositou tudo que ele queria ver, só que o filho não tinha o temperamento do pai. O filho era mais introvertido, ele gostava mais de... Não é que ele fosse vagabundo ou bom vivant, pelo contrário, era um homem trabalhador, mas ele trabalhava na medida. Ele gostava também de desfrutar daquilo de bom que o dinheiro que a família conquistou com muito trabalho conseguiu. E o pai não admitia, porque para o pai ele deveria continuar ganhando e ganhando e ganhando sem ter tempo para a família ou sem ter tempo para desfrutar o que ele tanto ganhava. E quando o pai descobriu, Ford descobriu que o filho não era muito assim, deixou o filho cuidando de partes da empresa. E aí Henry Ford, ele coloca a obsessão dele num outro homem que se tornou o braço direito dele. É como se ele tivesse adotado essa outra pessoa como filho dele. E o filho de Ford sofreu tanto com isso, com essa pressão, com esse aborrecimento e esse desejo de querer agradar o pai a qualquer custo e mesmo sem conseguir, que ele desenvolveu um câncer no estômago que matou ele com menos de 40 anos de idade. E aí Ford foi perguntado por alguém sobre aquilo e até o fim ele disse: a culpa nunca foi minha. A culpa foi dele que não aguentou o tranco. De certa forma ele tem razão, mas por outro lado ele também teve a parte de culpa. O que eu quero dizer com essa história é o seguinte: o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 51 e tantos outros vão nos dizer: pecados no coração da gente, nutridos, nos adoece. Nos adoece a ponto de fazer o corpo doer. Doenças nos comer de dentro para fora. Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua no Salmo 6 e a gente vai ver o que é que Davi aprendeu com esse momento de enfermidade pelo qual ele passou. E a gente vai aprender que essa disciplina de Deus na nossa vida, através da enfermidade, é agonizante. A gente vai ver o argumento do desespero de Davi, a gente vai aprender também sobre a alegria dele, mesmo em meio à enfermidade. Hoje à noite eu gostaria que você levasse o seguinte: lembre-se do que diz Provérbios 14:30. O coração em paz, ele dá vida ao corpo, mas a inveja, ou a cobiça, ou a blasfêmia, ou a ira, ou a amargura, ou o pecado, mas o pecado apodrece os ossos. Irmãos, nós não somos só células e neurotransmissores e músculos e ossos e carne e pele e cabelo. Somos isso, mas somos alma também. E a alma adoece o corpo, e o corpo adoece a alma. Quanta gente vivendo bem, chega na velhice, de repente adoece o corpo por algum tempo prolongado, e esse corpo adoecido faz a alma adoecer. Hoje à noite o Senhor chama a nossa atenção, buscando fazer-nos ver que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17:22. A gente precisa aprender a esquadrinhar o coração da gente diante de Deus. Deus, por que o meu corpo tem sofrido tanto? O que da minha alma é o que está no meu corpo? Ou o que do meu corpo tem causado dor na minha alma?
Esse esquadrinhamento é fundamental, irmãos, para a gente sobreviver. O pecado e a culpa de Davi estavam destruindo o rei de Israel de dentro para fora. A gente vê isso claramente nesse salmo. Davi estava doente na alma, e isso de alguma forma estava afetando o corpo dele. A oração que ele faz nesse salmo, uma oração de confissão, também é, e principalmente é, uma oração de cura, uma oração de cura para a alma, e que consequentemente traria cura para o corpo. E esse salmo tem muito a nos ensinar, para quem se encontra nesse estado deplorável de angústia e de dor. Algo na alma que precisa ser confessado, um pecado que precisa ser libertado de nós, ou deixá-lo ir de nós. Só que tantas vezes a gente fica nutrindo isso no coração da gente, a gente não confessa, a gente não deixa ir, e a gente fica encobrindo isso no coração. E aí na semana passada nós falamos de alguns pecados que geralmente a gente nutre no coração e que adoece o corpo. Falamos da inveja, falamos da ira, do ressentimento, falamos da cobiça, lascívia, vaidade, esse sentimento de querer ser soberano, de dominar todas as coisas, o orgulho. Vimos que, por exemplo, a vaidade, como a vaidade pode levar, especialmente meninas, mulheres, a sofrer no corpo com anorexia, com bulimia e tantas outras coisas. O quanto a ansiedade no coração pode causar e produzir gastrites, úlceras, levar a pessoa a um transtorno de ansiedade e de pânico. O fato é que quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre que de tempos em tempos é importante para nós fazer orações de cura, orações de confissão. Isso é fundamental. E há aqui nesse salmo algumas lições que eu queria que você pensasse comigo. A primeira delas fala da agonia da disciplina de Deus. Quando Deus resolve disciplinar a gente, e no caso aqui, a disciplina chegava a ser essa doença no corpo, essa perseguição dos inimigos, essa angústia, esse peso da consciência na alma. Isso estava agonizando Davi. E olha o que ele pensava sobre tudo isso. Ele fala para nós no Salmo, dos versículos de 1 a 3, ele fala que a ira de Deus, por causa do pecado, pesava sobre ele. Ele diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Ele fala que a debilidade do seu corpo adoecido era por causa da somatização do pecado. Ele diz no verso 2: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser se estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Existe aqui também medo. O medo da alma em fuga do Criador. Existe aqui essa ansiedade, porque ele queria que Deus agisse e agisse logo. Ele acha que Deus está demorando a agir. Até quando, Senhor? Até quando? É terrível se ver num estado como esse de Davi, de agonia. Inimigo de Deus que ele estava sendo no momento, porque ele, de alguma forma, até então, parece não haver confessado o pecado, como ele confessa no Salmo 32, no Salmo 51. E aí, de alguma forma, ele estava como Adão e Eva, escondendo de Deus. Mas aqui, de repente, ele vem a Deus em oração. E quando ele vem a Deus em oração, ele vem a Deus para falar: Senhor, a ira pesa sobre mim. O corpo adoece por causa do meu pecado. O medo, a angústia atormentam a minha alma. E além de tudo, eu acho que o Senhor está demorando muito para me socorrer.
Então, essa agonia era latente. E é por causa dessa agonia que o Salmo 32, abra no Salmo 32, no verso 8, e veja o que Davi nos adverte. Ele diz lá no Salmo 32, 8. O Senhor diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Deus está dizendo a Davi: eu vou instruir, eu vou ensinar você o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei você, eu cuidarei de você. Quando você lê o verso 8 do Salmo 32, você vê claramente Deus dizendo que a forma dele dirigir a gente é através do seu conselho, é através da sua palavra. Eu o aconselharei. E diz também que Deus cuidaria dele. Eu cuidarei de você. De que forma Deus cuidaria de Davi? Cuidaria de Davi aconselhando, instruindo, ensinando o caminho em que ele deve seguir. Esse é o cuidado de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus só cuida da gente quando coloca a gente no colo. Mas geralmente Deus coloca a gente no colo da mesma forma que o pastor da ovelha. Sabe quando que o pastor da ovelha às vezes pega e leva a ovelha no colo? Quando ela, depois de ter se desgarrado demais e ele ter ido atrás e trazido ela para o aprisco, para ela não continuar se desgarrando. Sabe o que geralmente se fazia com a ovelha? O pastor, ele ia lá, pegava ela e quebrava a patinha dela, carregava ela no colo com aquela tala por um tempo, para que ela não quisesse ir tão longe. Então a gente pensa que às vezes Deus só cuida da gente carregando a gente no colo. Mas quando Deus nos pega no colo, geralmente é porque estamos sob disciplina. E aí Deus diz: eu instruo, eu ensino, eu cuido de você, aconselhando você. Agora, sabe o que geralmente acontece? E aí ele diz no verso 9: eu preciso agir com você como se age com o cavalo e com o burro. Eu preciso colocar em você uma rédea, um freio. E aí Davi diz assim, Deus diz a Davi no Salmo 32, verso 9: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios, com rédeas, caso contrário não obedecem. O que Davi está dizendo no Salmo 32, que é também um salmo de confissão, é que quem corre da instrução, do ensino de Deus, quem corre do conselho de Deus, da palavra de Deus, quem corre desse tipo de cuidado instrutivo de Deus, acaba caindo num outro jeito de Deus cuidar, que é nos domando com rédeas e freios. O burro é teimoso, o cavalo tem uma força sob controle. Quem conhece um pouquinho de cavalo sabe disso. O quanto um cavalo com sua força é capaz de fazer, mas força sem controle, sem direção, pode ser caótico. E aí Deus está dizendo a Davi: Davi, quando eu instruo, quando eu falo, quando eu aconselho, isso é cuidado. Se você me segue, você está recebendo o meu cuidado. Mas se você age como um cavalo e um burro, tentando tomar sua própria direção, quando você age sem entendimento, eu preciso pôr em você freios, rédeas. E o que Deus estava fazendo com Davi, no contexto do Salmo 6, era colocar nele freios e rédeas de sofrimento. Freios e rédeas de sofrimento. Deus põe isso na alma da gente. Deus permite sofrimentos, enfermidades, às vezes até os envia para nos disciplinar, para nos corrigir. Um dos meus heróis na fé, que é o Spurgeon, viveu durante muitos anos, até a morte, com muita depressão profunda.
E ele diz, num dos momentos em que ele está conseguindo falar ao seu colégio de pastores na igreja, ele diz: sabe o que me arrancou do lamaçal, do fundo do poço, quando eu descobri que essa depressão era o João Batista de Deus na minha alma, anunciando e revelando os meus pecados. E ele chamava a depressão dele de vício. É como um vício que eu não largo. E aí o dia que ele entendeu que toda aquela doença no corpo, porque ele sofria de gota, reumatismo e diabetes, tantas outras coisas, e ele diz: toda essa doença na alma e no corpo e na alma, são os freios, as rédeas de Deus, porque do contrário eu não obedeceria, do contrário eu seria um teimoso como a mula, como o burro, mas Deus vem e me guia. Então o que a gente descobre lendo o Salmo 6, de 1 a 3, quando Davi está sentindo o peso da ira de Deus, quando Davi não aguenta mais lidar com o corpo que adoecia por causa da somatização da culpa, medo, ansioso pela demora de Deus, quando a gente vê Davi se agonizando em tudo isso, na verdade o que a gente está vendo é Deus colocando rédeas nele. É Deus colocando o cabresto nele. A agonia da disciplina é parte do processo de Deus para nos transformar, gente. E a gente não pode ignorar isso. Então, determinados sofrimentos que nos sobrevêm é a forma de Deus agir na nossa vida, para não nos perder como um cavalo louco, como um burro teimoso. Mas há outra observação que nós podemos fazer no Salmo 6, e é o argumento do desesperado, versículos 4 a 7. De 1 a 3, no Salmo 6, nós vimos a agonia da disciplina. E agora, os versos 4 a 7, a gente vê o argumento do desesperado, e o desesperado aqui é Davi. E o argumento de Davi nasce do sofrimento esse que era consequência de pecados na alma não confessados. Agora, é impressionante porque o sofrimento de Davi fez Davi argumentar com Deus de uma forma que talvez, se não fosse o sofrimento, ele jamais teria argumentado, porque o sofrimento tem esse poder. O sofrimento tem o poder de expurgar a nossa alma, de colocar coisas para fora que de outra forma nós não colocaríamos, de fazermos confissões que em outro contexto nós não faríamos. E aqui, os versos de 4 a 7, Davi argumenta com Deus, porque ele queria ser liberto do estado dele. E aqui nós temos uma espécie de argumento santo. E quando ele argumenta com Deus, desesperado que estava, o que a gente descobre é que Davi estava colocando em perspectiva aquilo que realmente vale a pena na vida. Afinal de contas, é ou não é verdade que a gente só dá valor nas coisas da vida, a gente só enxerga a vida como deve ser enxergada, a gente só coloca os valores na ordem certa das prioridades quando a gente está sofrendo. Às vezes é num leito de hospital que a gente reflete sobre o que a gente ainda nunca tinha parado para pensar, e a gente começa a priorizar o que é prioritário e a deixar lá para trás o que é insignificante. Então aqui está Davi agonizando, desesperado, e aí ele argumenta com Deus. E nesse argumento piedoso, o que nós temos é um homem que coloca na perspectiva correta o que vale a pena na vida. A primeira coisa que ele diz está no versículo 4. Ele fala que o que vale a pena na vida, em primeiro lugar, é se saciar, se satisfazer com o amor leal de Deus. Ele diz aqui: volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Não tinha sobrado mais nada para Davi. O trono
não salvaria Davi. Aliás, se ele estivesse sendo perseguido pelo filho, que na verdade o filho queria, Absalão, era o trono. O prestígio não salvou Davi. A influência não salvou Davi. Os amigos não salvaram Davi. Os amigos fugiram de Davi, muitos deles. E aí o que sobra, a única coisa no que Davi podia se agarrar nesse momento era no amor leal dele. Então ele, sem ter mais nada a que apelar, a que recorrer, ele diz: volta, Senhor, livra, Senhor, salva, por causa do seu amor leal. É o amor leal de Deus que no outro salmo o salmista vai dizer assim: satisfaça-me todas as manhãs com o seu amor leal, Salmo 16:11, para que eu possa passar o dia cantando louvores. Davi está ensinando para nós, quando ele argumenta com Deus em agonia, ele coloca a vida na perspectiva certa. O que deve ser prioritário na nossa vida é o amor leal de Deus. Você se lembra de Paulo na prisão, escrevendo 2 Coríntios, todos os amigos o abandonaram. Pessoas em quem ele investiu a vida dele nelas, estavam causando grandes males contra ele. Ele estava só, com frio, querendo a capa, querendo os livros. Mas é interessante que, apesar de você ler um Paulo solitário, abandonado, massacrado, sofrendo, você descobre nas palavras de Paulo que o que existia nele era uma satisfação no amor de Deus. Porque quando tudo acabou para Paulo, quando tudo faltou para Paulo, ele tinha o amor de Deus para se agarrar, e porque ele se agarrava ao amor de Deus, Paulo não ficou um homem amargo no sofrimento. Porque quem não se agarra ao amor de Deus, quando vem o sofrimento, fica amargo, fica azedo. É ou não é? Fica resmungão, fica bruto, fica cínico, fica indiferente. Mas Davi diz: Senhor, volta para mim, me livre disso. Salva minha alma, salva meu corpo, por causa do seu amor. É o seu amor que importa. Então, a agonia de Davi serve para nos ensinar a colocar prioridades corretas na vida. No que você busca satisfação? Numa mensagem de WhatsApp? Na última novidade sobre seus amigos? Na capacidade de adquirir um dispositivo, algo, uma casa, um carro, uma roupa nova? Em Campinas, eu não sei se eu li essa frase num ônibus em Campinas, São Paulo, ou se foi nas ruas de Goiânia, mas uma frase que dizia assim: está deprimido? E aí embaixo vinha escrito: pratique a shopping terapia. Se foi Goiânia, se foi São Paulo, não interessa, porque a lógica permeia o Brasil inteiro. Quantas pessoas buscam satisfação comprando, gastando o que não tem? Quantas pessoas escravas de coisas, de gente, de elogio, de reconhecimento público? Pessoas assim nunca se satisfazem e nunca conseguem servir outras pessoas, porque elas vão sugar de Deus e dos outros tudo que elas querem para elas. E aí vem Davi, e eu acho impressionante que Davi está mal, todo mundo perseguindo, e ele diz: Senhor, é o seu amor leal, por causa dele, volta-te para mim, salva-me, porque no fim das contas é o seu amor que importa. Mas a outra coisa que ele diz nos versos 5 e 6, ele diz que o que importa é viver para adorar a Deus enquanto é tempo. Olha o que ele diz no verso 5: quem morreu não se lembra de ti. Senhor, eu quero que o Senhor me livre logo do que eu estou passando, por causa do seu amor leal, porque eu não quero morrer sem ter me lembrado mais do Senhor. Entre os mortos, quem te louvará? Existia a ideia, lembre-se que a revelação progressiva da Bíblia, no Antigo Testamento, não tinha uma revelação total, mas é como para eles que se morreu, não tem muito mais o que fazer para Deus. É isso mais ou menos que eles pensavam.
E aí Davi diz: não, eu quero ter vida e vigor. Mas eu não quero ter vida e vigor, Deus, para ter um casamento. Muita gente diz isso. Eu quero viver muito tempo ainda, porque eu quero casar, quero ter filhos, Já ouviu gente falar assim: nada contra casar, ter filhos, eu casaria de novo e com a mesma mulher, eu teria de novo os mesmos filhos, nada contra isso, mas isso não sustenta a vida. E aí as pessoas dizem: não, eu quero viver muito mais tempo, para desfrutar agora do diploma que Deus me deu, do trabalho, do dinheiro que eu comecei a ganhar. E aí você fica vendo essas pessoas falarem da vida e fazendo seus planos, e fala: meu Deus, no final das contas nada disso vai ser sólido para você se agarrar. Alguém aqui já viu engate para carretinha em caixão de defunto? Não existe, porque não se leva nada. Existe até uma biografia, não sei se é verdadeira, um fato sobre Alexandre o Grande conquistador de todos os tempos. Diz que ele pediu para um dos seus soldados que ele, deitado no caixão dele, que deixassem as mãos dele expostas, caídas para fora do caixão. E aí o soldado de confiança perguntou: mas para que isso, Alexandre? Porque eu quero que todos vejam que conquanto eu tenha conquistado o mundo, desse mundo eu nada levei. Meu Deus! E Davi está dizendo: Senhor, eu quero me lembrar de Ti. Senhor, eu quero louvar a Ti, eu quero viver para me lembrar de Ti, eu quero viver para louvar a Ti. Que diferença faria se a gente pensasse assim: Senhor, se for para eu casar e com o meu casamento eu glorificar melhor ao Senhor, que assim seja. Mas não é assim que a gente escuta. Senhor, se for para eu ter esse emprego, ter esse trabalho, receber esse valor de salário, se isso for para poder louvar e me lembrar mais de Ti, que assim seja. Mas não é assim que a gente ora. Davi aqui na angústia, na agonia, ele argumenta com Deus, desesperado, e ao argumentar com Deus, ele põe na perspectiva correta o que é importante na vida: o amor de Deus, que nos sustenta, que nunca nos abandona, e o querer viver para se lembrar de Deus, para se adorar a Deus. E a última coisa que ele lembra nos versos 6 e 7 é que a gente cresce com todos os sofrimentos. Olha o verso 6, ele termina dizendo assim: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. É impressionante, quanto mais eu leio essa frase, ou essas frases, mais eu vejo que foi esse gemer, que foram essas lágrimas, que foram esses sofrimentos, essa exaustão que fizeram Davi lembrar que o que importa é o amor de Deus, que o que importa para se viver é lembrar e adorar a Deus. É impressionante. E aí ele diz no verso 7: os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Por que eu digo que ele está falando que o sofrimento nos faz crescer? Lembra no Salmo 18, quando o salmista diz que o Senhor é quem afia os nossos braços, fortalece os nossos braços para a batalha. A gente aprende que na agonia de sofrimento sempre existe um argumento respeitoso, construtivo, que vai glorificar a Deus. Veja que o sofrimento está fazendo Davi crescer, está ensinando Davi a conversar com Deus. Eu me recordo como se fosse hoje. Os meus avós paternos, desde que eu me entendo por gente, eles eram brigados, não se falavam, moravam na mesma casa, mas não se falavam, dormiam em quartos separados. Meu avô Antônio Peixoto, sempre custoso, mexia com mulher, e um dia minha avó seguiu e pegou o danado com a mulher no colo.
Mas também pegou o filho mais velho dela, o tio Petrônio, que também já faleceu, na mesma casa, com a filha da mulher que estava no colo do meu avô, a mulher no colo do meu avô e a filha dela no colo do meu tio. Ela cuidou e tratou do filhinho Petrônio até o fim. Mas do meu avô, e aqui eu não estou julgando as motivações dela, eles brigaram e ficaram até quase no fim sem se falar. Aí meu avô desenvolveu uma doença, Alzheimer, e ficou no leito. Sabe quem cuidou dele até o fim? A danadinha da Oscarina. Até o fim. E eu me lembro dos últimos momentos de vida do meu avô, a minha avó numa espécie de pedindo perdão para ele, por ter ficado tantos anos sem falar com ele. O que eu quero dizer? A enfermidade, o sofrimento tem poder de unir pessoas. Ela amolece o coração. E quando eu vejo Davi dizendo do sofrimento, Davi dizendo das lágrimas, Davi dizendo do leito encharcado, da fraqueza do corpo, da fraqueza da alma, o que a gente está vendo nas entrelinhas, o que a gente enxerga é um homem que está desenvolvendo a habilidade de conversar com Deus, de orar, de desabafar, de dizer a Deus o que é prioritário na vida, de dizer a Deus que o que Ele quer priorizar é a lembrança de Deus, é o louvor de Deus. Então, irmãos, usemos o sofrimento, a angústia, para a gente saber argumentar com Deus, saber falar, saber orar, saber dizer. Então nós vimos a agonia da disciplina, vimos o argumento do desesperado, e a última coisa que eu quero que você veja comigo é a alegria do discípulo. Aqui no texto, os versos 8 a 10. Davi expôs a agonia, Davi colocou os argumentos, revelou o quanto crescia na habilidade de orar, de falar com Deus. Gente, uma boa conversa, quem aqui já teve a experiência de passar horas, às vezes noite inteira, conversando, um bom papo com um bom amigo? Isso sustenta a gente, não é verdade? Um bom diálogo, uma boa conversa, sustenta a gente. E o que Davi está dizendo é que ele aprendeu a conversar com Deus, e isso foi o bastante para ele na hora da agonia. E aí agora, depois de ter exposto a agonia, depois de ter falado o que é prioritário nos argumentos dele, Davi expressa que ele sabia que a libertação final ainda está por vir. A cura final será no futuro, ele diz isso no verso 10. Ou seja, Deus nem sempre nos cura totalmente. Deus nem sempre sara você da depressão. Deus nem sempre cura você do câncer. Deus nem sempre arranca de você o espinho da sua carne. Então aonde estaria a alegria de uma pessoa que nunca deixa de sofrer? Essa é que é a pergunta. A alegria de uma pessoa nunca pode estar em estágio final na saúde dela, porque é muito frágil. Não pode estar no dinheiro dela, porque é muito vulnerável. Não pode estar em coisa alguma. O viver é Cristo, para que o morrer seja lucro. Porque se o seu viver for qualquer outra coisa que não Cristo, morrer não vai ser lucro, vai ser desespero. Se viver para você é seus filhos, morrer é desesperador, porque é separar-se deles. Se viver para você seu trabalho é loucura, e o dia que você se aposentar, ou o dia que você perder um trabalho, enfim, o viver tem que ser Cristo. E o que Davi está mostrando para nós no Salmo é que a alegria dele era Cristo, por assim dizer, era Deus. A alegria de Davi não era o livramento de Deus. Quando a gente transforma o livramento de Deus em alegria, a gente cria um ídolo.
livramento. E olha o que Davi diz, verso 8: afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Que coisa interessante. Se o Senhor te ouviu, Davi, por que você ainda está falando com seus inimigos? Eles já deveriam ter morrido, né? Não é paradoxal isso aqui? Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Não, Davi está dizendo, a minha alegria, sabe qual é? Não é que os meus inimigos todos desapareceram, não é que os maldosos todos consertaram seus caminhos. Não, minha alegria é que eu tenho um Deus que ouve o meu choro. Oh, irmãos, isso faz a diferença. A minha alegria é ter um Deus que ouve o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, verso 9. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Veja que os verbos estão no futuro. Agora, quando é o futuro, nem Davi sabia. Poderia levar anos, como levou. Até o último momento, na morte. Primeiro livro dos Reis nos mostra um Davi velhinho, de tão velhinho que não conseguia mais aquecer o próprio corpo. Tiveram que arrumar uma donzela para se deitar ao lado dele, para que ele pudesse aquecer o corpo. Enquanto ele estava lá morrendo, um filho dele ainda estava bagunçando o trono, Adonias. Até o fim, Davi teve que lidar com problemas familiares, filhos rebeldes, tribulações, até o fim. E gozado, a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Poxa, geralmente nós pensamos que homens segundo o coração de Deus não passam pelo que Davi passou. Pelo contrário, o que torna um homem segundo o coração de Deus, é aquilo no que ele coloca o coração dele. E Davi punha o coração dele na graça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, no cuidado de Deus. E Davi diz, olha, no futuro vocês serão humilhados, aterrorizados, frustrados, recuarão de repente. Mas enquanto isso não chega, e para mim não importa, o importante para mim hoje, o que me alegra, é que o Senhor ouviu a minha súplica, o meu choro. Eu tenho um Deus que ouve e que aceita a minha oração, um Deus que é todo ouvidos para mim. Irmão, se isso não é capaz de aniquilar todo e qualquer, entre aspas, complexo de inferioridade no coração de um crente, não existe remédio, terapia alguma nesse planeta que vai ajudar. Um Deus que nos ouve. Ah, mas eles ainda são maus, eles ainda nos perseguem, eles ainda me humilham, eles ainda tentam me frustrar. Não tem problema, Deus me ouve. A oração pode não mudar as coisas, mas uma coisa a oração sempre faz: ela sempre muda a gente, porque a gente aprende a conversar com Deus. Quando você se agarra a Deus em oração, como Jacó se agarrou a Deus no Val de Jaboque, você não muda a cabeça de Deus, mas você sai mancando. E eu acho bonito, você já leu lá em Hebreus, falando sobre Jacó, que no final da vida dele, ele cruza o rio, debruçado na bengala. Você já leu essa expressão lá? Até a velhice dele, ele velhinho, debruçado na bengala, lembrando, um dia Deus me quebrou. Eu acho isso lindo. Deus nos quebra, nos transforma, e Ele faz isso em batalhas de oração. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus nos coloca em batalhas de oração, não para a gente ver a coisa mudar, mas para a gente sair mudado depois de ter sido convencido por Deus de que Deus é Deus. Eu gosto do que C.S. Lewis fala sobre a oração num livro dele chamado Oração, Cartas a Malcolm.
Reflexões sobre o diálogo íntimo entre o homem e Deus. Olha o que ele diz, C.S. Lewis. Pensar em nossas orações como causas apenas daria a impressão de que a importância da oração estaria na realização da coisa que pedimos, mas não é. A importância da oração não está na realização da coisa que a gente pede. Na verdade, para a nossa vida espiritual como um todo, a aceitação ou consideração da parte de Deus importa mais do que o recebimento da graça. Ou seja, eu ter um Deus que me aceita em Cristo, eu ter um Deus que me considera em Cristo, eu ter um Deus que me ouve em Cristo, para mim importa mais do que um Deus que me dá o que eu peço e vira as costas para mim. Quem gosta de um pai assim? Ou de uma mãe assim? Que dá tudo que um filho pede, mas nunca é ouvidos para o filho, nunca é presença para o filho, nunca é colo e carinho para um filho. Há muita coisa que a gente poderia falar sobre o Salmo, mas é melhor parar por aqui. Mas a última observação que eu quero fazer está no título do Salmo. Leia comigo, essa frase no início do Salmo, que está em itálico ou talvez em negrito, depende da Bíblia, diz assim: para o mestre de música, com instrumentos de cordas, em oitava. Salmo davídico. Em oitava. A palavra hebraica é sheminit, que significa grave. Então é um salmo com instrumento de cordas em tom grave, para vozes masculinas, por assim dizer. Interessante. Tanto o Salmo 6 quanto o Salmo 12 deveriam ser cantados por vozes masculinas. Então você imagina um coro de homens cantando essa oração de cura de Davi. Seria uma belíssima ilustração cantada do que Paulo diz em 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quero homens que oram. Deus diz: eu não quero homens que tentam resolver com a mão. Eu não quero homens que sujam a mão de sangue ou de impurezas tentando resolver algumas coisas. Não, eu quero homens que oram. Eu não quero homens que põem a mão. Geralmente o homem resolve na mão, no braço. E Paulo diz que Deus quer homens que oram. Paulo também diz que não quer homens com ira. Paulo diz que não quer homens que resolvem a coisa no grito, na explosão. Deus quer homens que oram, que não explodem, que não são intempestivos. Oh, irmãos, quantos homens, quantos pais, por não saber dialogar, gritam, berram. É da nossa natureza pecaminosa. E Paulo vem e diz: eu quero que os homens orem em todo lugar, sem ira, orem, sem pôr a mão, orem, e sem discussões, orem, sem debates. Então, quando eu vejo a instrução de Davi dizendo que esse salmo é para vozes de homens com voz de baixo, para o Júlio Mota do Nascimento da Vida, que canta o baixo, né? Imagina um bando de Júlios cantando esse salmo. Deus está dizendo: eu quero homens que oram. Homens que oram pedindo cura para suas almas. Homens que oram pedindo cura pelas almas de suas esposas e filhos. Que Deus nos faça homens e mulheres que oram. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, agracia-nos com espírito de oração. Ó Deus, que nós possamos olhar para Davi, nós possamos aprender a argumentar.
Que nós possamos usar a agonia do sofrimento para aprendermos a falar com o Senhor. E que o sofrimento nos ensine que a nossa alegria não é tanto a libertação, a resposta positiva da oração. A alegria é o Senhor que nos ouve, é Deus por nós e conosco. É um Deus que nunca nos faltará. Ainda que todos nos abandonem, o seu amor leal estará sempre presente, e a Ele sempre poderemos nos agarrar. Faça-nos lembrar disso e viver assim, em nome de Jesus. Amém.